Obrigada, Kristen, você que estava assistindo aí, o Zé pulando na sua TV. Bem-vindos à Central do Empreendedor. E na noite de hoje a gente vai tirar bastante dúvidas sobre férias. É um tema tão extenso, com tantas questões acerca de férias, que a gente resolveu fazer um programa só para isso. Fica aí que vai só passar a abertura. Bem-vindos à Central do Empreendedor. Aqui a gente fala um pouco sobre temas trabalhistas, sobre temas de imposto de renda, a gente tira dúvidas sobre contabilidade, fala um pouquinho de cada coisa da empresa, certo? É a Central do Empreendedor, afinal, né, Marcele? A Marcele aqui do meu lado vem aqui para auxiliar, fazer aquelas questões que vocês mandam pra gente lá na página da Central do Empreendedor? Ela tá aqui para ler, pra gente resolver essas questões. Thaís, como sempre, é um prazer gigantesco participar com você, com Eliacom, com os convidados aqui da Central do Empreendedor. É muito interessante os feedbacks que a gente recebe de pessoas que tinham dúvidas, que achavam que eram verdadeiros monstros, e a gente chegou aqui e falou de maneira simples, fácil, rápida, que deu para entender. É um prazer, viu, Thaís, estar aqui e hoje falar sobre um tema que é tão extenso, né, como você mesma falou. Nossa, dá para muitos dias aí a gente falar sobre férias. Vamos lá. Thaís, a primeira pergunta, ela diz assim: se eu faltar, essas faltas são descontadas nas férias, além de descontar do meu salário? Vamos lá. Depende da sua frequência de faltas, né? Vamos lá. Se você faltou 5 dias durante o seu período aquisitivo, o que é o período aquisitivo? É aquele ano trabalhado, certo? Para você receber férias, você precisa ter trabalhado 12 meses. Se nos seus 12 meses você faltou até 5 dias, sem justificativa nem nada, né? Aí você tem ainda o direito a 30 dias de férias. Você vai perder o direito a 30 dias de férias só se você faltou muito. Então vamos lá. Se você faltou de 6 a 14 dias dentro desse período aquisitivo, você só vai receber 24 dias de férias. Você só tem direito a 24 dias porque você já faltou, né, uma quantidade de tempo considerável aí a descontar. Se você faltar de 15 a 23 dias dentro do período aquisitivo, você vai receber só 18 dias de férias. Sempre proporcional, tá vendo que é um gradiente, né? Se você faltar de 24 a 32 dias, você só vai tirar 12 dias de férias. Pensa que você está diminuindo cada vez mais, conforme você vai faltando. Se você faltar mais do que 32 dias, ou seja, de 33 para cima, dentro desse período aquisitivo, ou seja, não precisa ser em sequência, não precisa faltar um mês seguido. Você pode faltar 33 dias pulados dentro desse período. Durante um ano. Isso. Se você, dentro desse período aquisitivo, você faltou 33 dias, aí você não tem direito a férias nenhuma, ok? Lógico, vai entrar naquela seara, né, de se teve abandono de emprego ou não, isso e aquilo. Mas o que importa é, você já sabe que se você faltou mais de 33 dias ou igual a 33 dias, você não tem direito às férias. Ótimo, então você pode faltar no máximo 5 vezes. Isso no caso, gente, de férias não justificadas. De falta não justificada. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, eu fui ao médico, peguei um atestado, isso é uma falta justificada, certo? Você está ali, não é você não estava no serviço, mas foi justificado. Agora, se eu não fui e não levei atestado, não levei nenhuma explicação, não dei nada, né, que comprovasse que eu estava em outro lugar por obrigação, estava numa audiência. A audiência é uma falta justificada, entendeu? E assim vai. Se não tinha nada disso, aí realmente é uma falta e aí você vai se ferrar. Vai tirar não só o seu salário como nas férias também. Entendi, você não vai receber por isso, viu? Se por acaso você estava de ressaca e faltou, você não vai receber por isso. É melhor não fazer isso. Thaís, a próxima pergunta é da Maria. Obrigada, Maria. Ela é lá do bairro Recreio Santista, que fica aqui na cidade de Peruíbe, que é onde a gente grava a Central do Empreendedor. Perfeito. Maria perguntou assim: feriado dentro das minhas férias, contam dias a mais? Então, por exemplo, tirei as férias no carnaval. Por acaso, se foram 3 dias de feriado de carnaval, eu tenho 3 dias a mais fora as férias? Já que todo mundo também tirou férias nas minhas férias? Vamos lá. Aí a gente tem 2 questões aí no meio, tá? A primeira, Marcele, é que tem sempre essa confusão, mas carnaval não é feriado, tá? Carnaval é feriado aonde decretam feriado. No Brasil, o único estado, né, que decreta feriado é a Bahia.
certo? Aqui em São Paulo não decretam feriado, por exemplo, ok? Então tem que ver se na sua cidade especificamente decreta. Em Peruíbe, por exemplo, Mongaguá, Itanhaém não é feriado. É muito difícil, até porque tem a quantidade de tempo para feriado, certo? Mas de qualquer forma, vamos supor que eu tirei férias em dezembro, que tem lá o dia 25, né, que é Natal e é feriado, certo? Eu ia pegar 15 dias de férias, eu vou tirar 16 porque não, tá? Infelizmente, bom, praticamente, ou felizmente, né, você pegou em dezembro, né, que é um mês que tem esse feriado, mas não necessariamente vai começar suas férias nele, até por ser feriado, entendeu? Mas, de qualquer forma, você não vai dilatar suas férias por conta de um feriado ali no meio. Tá? Até porque quase todo mês tem feriado, né? Se for contar assim, vamos pensar, né? É verdade. Não vai dilatar. Você vai receber aquele que você ia tirar de fato. Não importa quanto. As férias, Thaís, elas podem começar qualquer dia do mês? Não, as férias têm regras, tá, para serem tiradas. Ela não pode se iniciar antes de um fim de semana, ou seja, ela não pode iniciar um dia antes de um fim de semana, na sexta-feira. Nenhuma férias vai começar numa sexta-feira, por exemplo. Tá? Ela não pode começar, ela sempre tem que começar em dias úteis, ou seja, em sábado, domingo, feriados, né? Não pode começar nesses dias, ok? Então, não posso começar no sábado, né? Seria legal, né, para o seu empregador, né? Sábado e domingo já não trabalha, vou lá e tiro férias, dou férias para o meu funcionário. Não pode. E também não pode anteceder, assim como não pode anteceder um fim de semana, não pode anteceder um feriado, tá? Essas são as regras. Você pode tirar nos outros dias, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, pode começar, desde que não anteceda um feriado. Nem sexta, nem feriados, nem finais de semana. Exato. Só dia útil. Thaís, mas o domingo, por exemplo, tirei um mês de férias. Os domingos contam como dias de férias também, né? Sim, porque você vai pegar aquele tanto de dias consecutivos, entendeu? Não dias úteis. Então é mais ou menos assim, você tem 30 dias para tirar de férias. Vou tirar 30 dias consecutivos. Então se pegar que vai pegar domingo, sábado aí no meio, é a vida, é um mês. Ótimo. Thaís, e como que eu posso tirar essas férias? Eu posso dividir essas férias? Não quero tirar 30 dias corridos, eu posso dividir? Pode, você pode dividir em até 3 vezes, desde que estejam dentro das regras das férias, tá? 10 dias, 10 dias e 10 dias. Não. Vamos lá, 3 vezes confunde, né? É que vamos lá, as regras são assim. Eu não posso tirar menos de 5 dias, certo? Em nenhum dessas 3 divisões, eu posso tirar menos do que 5 dias. E uma delas tem que ter no mínimo 15 dias, certo? Então, por exemplo, se eu tirar um de 15 e outra de 5, a outra realmente terá 10. Mas se eu tirar uma de 10, 10, 10, concorda que não vai ter uma de 15? Aí Sim. Você já não poderia, certo? Aí eu posso tirar 7, 8 e 15, eu posso tirar 25 e 5, entendeu? Mas eu não posso tirar uma que tenha... Qualquer uma delas não pode ter menos do que 5 dias e uma delas não pode ter menos do que 15. E eu posso dividir as férias em mais de 3 vezes, em mais de 3 parcelas? Não, o máximo que pode ser dividido são 3 vezes. Ótimo, e eu recebo por esses dias separadamente? Isso. Ou eu recebo tudo antes? Não, perfeita a sua pergunta. Tem gente que tem essa dúvida também. Se eu tirei férias parceladas, ou seja, se eu dividir em 3, em 2 vezes, não importa, eu vou receber antes de eu tirar esse período. Então, se eu dividir em 3 uma de 15, por exemplo, quando eu vou receber referente a 15 dias que eu vou tirar de férias, quando eu for tirar os próximos 10 dias, aí eu vou receber referente a esses 10 dias e assim vai. Tá? E com quantos dias antes das minhas férias, o meu patrão tem que me falar que eu vou tirar férias? Porque às vezes a gente quer se programar, né, Marcele? Às vezes até com uma antecedência, né? Porque no início do ano, se você for comprar uma passagem para o fim do ano, fica mais barato, isso e aquilo, as reservas e tudo mais. Mas o seu empregador, né? Ele tem até 30 dias antes para te falar, olha, você vai sair de férias daqui 30 dias. Então, não dá para exigir que ele te confirme no início do ano quando serão suas férias. A única coisa que dá para programar é assim, até 30 dias antes, com certeza, tá? E é um direito do seu empregador falar nesses 30 dias antes. Então não dá pra você falar assim, não, mas eu quero saber 1 ano antes, eu quero saber 5 meses antes. Não. Tá? É um direito dele te falar até 30 dias antes das férias, tá ok? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retorna com um pouco mais de Central do Empreendedor.
E voltamos com a Central do Empreendedor. O tema de hoje são férias. Marcele. Nossa. Próxima pergunta, já vou pular. Thaís, eu posso tirar os 30... Perdão. Eu preciso tirar os 30 dias corridos de férias? Se você precisa, não. Você não precisa tirar os 30 dias corridos de férias. Mas isso vai depender do que o seu empregador quer. Tá? Se você for querer dividir suas férias, que é um direito seu dividir as férias, né? Vai depender do que o seu empregador quer tirar de férias ali, né? Se ele quiser que você comece agora uma e outra mais pra frente só, quem decide as férias é o empregador. Então, por exemplo, Thaís, se eu quiser vender as minhas férias, é o meu empregador também quem decide isso? Não. Quem decide se quer vender as férias, um tempo de férias, é o empregado, certo? É um direito do empregado decidir se quer vender as férias, não do empregador. Mas a partir do momento que você quer tirar as férias inteiras, se você quiser tirar as férias, sair de férias e não vendê-las, aí ele que vai decidir quando que você vai tirar. Entendi. E quantos dias de férias eu posso vender? Você pode vender até 10 dias de férias. Tem gente que quer vender as férias inteiras, porque, eu não tenho problema em trabalhar desde que eu receba tudo, né? Não pode, você só pode vender até 10 dias de férias. Então, durante as férias, a gente recebe um valor que é um abono de férias, não de dias trabalhados ou não trabalhados. E quando eu pego e vendo esses dias para o meu empregador, o que significa? Que eu vou receber o que eu estou trabalhando mais as férias? Exatamente isso, porque quando você sai de férias, funciona assim, você não ganha salário no período que você está de férias. Tem gente que confunde porque o valor das férias é o mesmo valor do salário, certo? E aí, às vezes a pessoa pensa ali que está recebendo o salário, mas não, é o valor das férias, porque no período que você está de férias você não recebe salário, mais um terço, certo? Até aí, ok. Aí tem a questão do quê? Eu trabalhei 20 dias, eu tirei de férias 20 dias e 10 dias eu vendi. Esses 10 dias como que funciona? Eu vou receber o salário porque eu estou trabalhando, certo? Mais o valor que seriam desses 10 dias de férias, ou seja, 20 dias de salário, né, tal... Perdão, 20 dias de férias, porque eu gozei as férias. Sim. E 10 dias eu vou receber tanto do salário do mês, quanto o proporcional de férias de 10 dias. E o terço de férias de 10 dias. E o terço que eu recebo. Então, as férias sempre é o mesmo valor do salário que eu recebo? Tem alguma exceção? Tem, porque assim, as férias em si são sempre o valor do salário, tá? Aí vai ver o proporcional, né? Se eu tirar 10 dias, eu não vou receber um salário por esses 10 dias, certo? Eu vou receber férias proporcionais ao meu salário, dias. só que 10 dias, ok? Mas sim, as férias são o valor disso, mas tem alguns abonos aí, alguns percentuais que a gente acaba ganhando, dependendo de como foi a nossa rotina durante o ano na empresa. Entendi. Então, por exemplo, tem uma pergunta pertinente nesse mesmo tema, que diz assim, sempre tenho hora extra e adicional noturno. Vou ficar sem esse valor durante as férias? Isso é muito comum em empresas, por exemplo... pizzarias, restaurantes que funcionam à noite, né? Porque você nunca sabe se você vai fechar naquele horário ou certinho ou não. Principalmente aqui no litoral, né? Que a gente trabalha muito com turismo, né? E tudo mais. Então, às vezes, a gente acaba extrapolando o tempo normal, né? Mas quando você sai de férias e você já teve aquela rotina durante o ano, ele vai pegar a média das suas horas noturnas, a média das suas horas extras. Se for um salário insalubre, você recebe insalubridade proporcional de insalubridade. Então, referente a todo esse proporcional, ele tira uma média e te paga junto das férias. Porque ele considera assim... se eu estou trabalhando o ano todo, né, e eu estou contando com aquele valor todo mês, porque todo mês eu faço alguma coisa a mais, quando eu for sair de férias eu tenho direito a esse proporcional também. Então, se eu trabalho, por exemplo, numa loja de roupa, numa loja de produtos de beleza, e eu recebo comissão, o termo que se dá, né, por venda, o que acontece nas minhas férias? Se eles estão dentro do seu holerite, né, mensal, e você tem uma média daquele lá, eles vão tirar a média daqueles últimos 12 meses e vão pôr para você esse proporcional junto das férias. Perfeito, porque é uma coisa que a gente não consegue, né, definir muito. Porque pode ser que eu ganhe um dia uma comissão e no outro dia não, ainda mais em cidades como Peruíbe, por exemplo, que dependem muito do turismo. Thaís, a próxima pergunta é a seguinte.
Saindo de licença pelo INSS, seja por maternidade, seja por doença, eu perco as minhas férias? Não. Por exemplo, se você está de licença maternidade, né? Normalmente 4 meses, mas tem algumas regras lá. Tô de licença maternidade e as minhas férias dariam exatamente no meio ali da minha licença, certo? Vou perder? Não vou perder as minhas férias, porque eu estou afastada pelo INSS, certo? Quem está pagando a mim é o INSS. É algo relacionado à saúde, certo? E como eu tenho esse direito às férias, quando eu retornar ao serviço, o tempo que eu fiquei de licença, ele será, no meu período aquisitivo, ele será expandido, certo? Então, se eu fiquei 4 meses de licença e eu tinha 4 meses ainda dentro do período aquisitivo, ele vai dilatar esses 4 meses, certo? Aí eu posso tirar dentro desses 4 meses ainda as férias. Algumas convenções dizem que você, quando retorna das férias, ou do seu afastamento, você automaticamente já tem de sair de férias, certo? E receber por elas. Isso, mas aí depende da convenção. Em geral, vai dilatar esse período e quando você retornar, o seu empregador vai ter um tempo lá para pensar, olha, eu tinha esse tempo aqui, né, de férias ainda para dar para essa pessoa, para esse funcionário, então vou pensar aqui quanto que eu vou dar dentro desse período que ainda tem. Lembrando que é sempre o empregador quem decide. Exatamente. Quando você vai tirar suas férias. Empregador decide quando serão as férias. Tá? Isso é uma regra, tá? É empregador quem decide quando serão suas férias. É lógico, tem empregador que dá pra conversar com ele, decidir, e tem algumas convenções que exigem, não, tem que ser isso e aquilo. Mas em geral, o empregador quem vai decidir o período de férias. No caso, esses acordos acontecem mais em empresas menores, né, Thaís? Mas, por exemplo, quando você é funcionário de uma empresa muito grande, né, alguma fábrica, alguma coisa, é difícil você ter essa... Exato. E outra, por exemplo, aqui, né, no litoral, a gente que trabalha muito com turismo, dificilmente num comércio varejista, você vai ter férias em dezembro, entendeu? Em janeiro. É época que enche, né? Seria até mancada você deixar a empresa ali, né? Já que você está trabalhando nesse setor, que é varejista, certo? Normalmente eles não dão férias nesse período, tá? Mas é um direito do empregador. Realmente, o que você disse é verdade. Empresas pequenas dá para você conversar diretamente ali, né, tal, às vezes ajudar. Agora, empresas grandes, aí eles têm uma escala lá, eles veem números e não pessoas, né? É mais ou menos assim. Então eles vão dar conforme for necessário e acabou. E não tem acordo. Não tem acordo. Thaís, MEI tem direito a férias? Olha, o MEI, ele não deixa de ser uma empresa, tá? Aquilo que a gente já conversou aqui, ele é uma empresa. Então, quem é um MEI que, por exemplo, pode trabalhar para mim, né? Como terceirizado? É aquele técnico de informática, por exemplo, que veio aqui, meu computador estava bichado, ele veio ajeitar e tal. Ele não é meu empregado diretamente, mas ele trabalhou para mim, certo? Então, ele é um terceirizado. Esse é um MEI. É alguém que não tem uma carga horária fixa dentro da minha empresa, mas que trabalha para minha empresa também em alguns determinados momentos, certo? Ele tem férias? Não, ele é uma empresa também, certo? Agora, se o MEI que está trabalhando para mim tem um empregado e o empregado dele tem férias? Tem, tá? Mas um empregado, lembra, né? Que o MEI pode ter até um empregado, mas assim, isso é ele com a empresa dele, certo? Com a gente, não. A empresa, eu como empregador, certo? Como empresa que está contratando um MEI terceirizado, eu não tenho por que dar férias para ele, não tem direito às férias, porque é uma empresa. Enfim, ele não é uma pessoa física. Thaís, suponhamos que eu seja o empregador, eu sou MEI, e você é a minha funcionária. Mas eu quero tirar férias por mim mesma, eu preciso viajar e preciso fechar a minha empresa. Você tira as férias junto comigo, porque você sem mim não consegue tocar a empresa. Você recebe por isso? O empregador nunca recebe férias, tá? O empregador, ele não recebe férias. O empregador, ele é sócio da empresa, né? Ele é o dono da empresa. Ele não tem por que tirar férias. Ele vai sofrer todo o tempo ali, entendeu? No caso dele querer tirar férias, ele tem que arcar isso com o funcionário. Exatamente, entendeu? Agora, o funcionário tirou férias, a partir do momento que o funcionário tira férias, são férias, certo? Férias são férias, e aí ele tem esse direito, tá? Funcionário. O empregador não recebe por nada, não. Falando em funcionário, empregado público, funcionário público, tem direito a férias? Funcionário público, né? O funcionarismo público, normalmente, ele não é seletista, tá? Somos muito antigos, né? Normalmente ele é estatutário. Então tem que ver lá no estatuto, né? Quando você for entrar, quais são as regras, quais são os direitos e deveres. E aí vai estar lá escrito se você tem direito às férias e tudo mais, né?
mas depende do estatuto. Em geral tem, né? Mas lembrando que eles não são seletistas. Lembra do seletista, do programa sobre a CLT? Aqui que a gente Seletista é respondeu? quem tem o cartãozinho azul. Isso, quem segue as regras da CLT, né, tal, da consolidação das leis do trabalho e tudo mais, né? Quem é estatutário não precisa, né, necessariamente seguir essas regras, ele vai seguir o estatuto de onde ele está trabalhando, que é a maior parte do caso dos funcionários públicos. E aí vai depender do que está escrito lá. Thaís, tem prazo para tirar férias? Tem prazo, tá? O prazo para você tirar férias é de você adquirir um período, né, de férias, ou seja, você adquiriu os 30 dias de férias, passou 12 meses, você tem até o fim do próximo período aquisitivo. Então, por exemplo, eu entrei na empresa e adquiri um período aquisitivo, né, de férias no dia 31 de dezembro de 2022, certo? Eu tenho até 31 de dezembro de 2023 para ter tirado as férias, para ter gozado. Eu não posso chegar em janeiro de 2024 e não ter gozado as minhas férias de 30 dias. E se isso acontecer? Se isso acontecer, quando eu for retirar minhas férias, de fato, aí eu vou receber em dobro referente a essas férias. Thaís, e se por acaso eu não tirei férias no período de um ano e não tirei férias no período do outro ano? Então, o funcionário ficou 2 anos sem tirar férias. Olha o absurdo. Eu recebo esses 2 anos, porque tem uma multa em cima disso. Isso. Eu recebo os 2 anos e a multa dos 2 anos. Vamos lá. Se você teve 60 dias acumulados, e você já passou o período aquisitivo desses 60 dias, dos dois, você vai receber os 2 dobrados. Ou, por exemplo, eu acabei de adquirir um período, né, de férias, né, e já tinha outro. Então, e eu vou tirar a férias pelos 60 dias. Aí eu vou receber um dobrado, que é aquele que está ultrapassado, e esse outro que ainda está no período de tirar as férias, vai sair normal. Então vai depender. Se passou 2 anos, né, com os 2 lá, e eu deveria ter tirado e não tirei, aí eu vou receber os 2 dobrados. Thaís, e existem ou podem existir regras diferentes para diferentes funções? Ainda dentro desse termo férias? Para categorias diferentes, né? Pode ser que sim. Às vezes tem algumas convenções que elas deixam regras assim, mesmo que não tenha adquirido todo o período, ele vai ter que tirar 30 dias nesse tempo, nesse mês específico, junto com todo mundo, e aí se for demitido é descontado esse período a mais, entendeu? Mas aí vai depender sempre da convenção coletiva. Em geral, eles seguem as regras da CLT, o que tá lá, não, são 30 dias, depois que você adquiriu, tal, tem mais tanto tempo para você tirar. Em geral, é a regra da CLT. Mas pode ser que alguma convenção de alguma categoria específica especifique uma data certa para tirar férias, um número de férias e tudo mais. A próxima pergunta que a gente tem aqui é da Mariana, lá da Vila Loti. A gente vai pedir para que vocês enviem as perguntas para a Central do Empreendedor, sempre que tiverem alguma dúvida, que a gente vai esclarecendo aqui aos poucos. A pergunta é a seguinte, olha, saí de férias e não recebi salário, fiquei sem salário. Como que eu fico? Como funciona isso? Vamos lá. Aquilo que eu estava explicando para ti anteriormente, que o valor das férias é o valor do salário. Mas que quando você não está trabalhando, você não está recebendo salário, certo? Você está recebendo as férias, você está afastado, certo? E aí tem gente que acaba confundindo, achando que você vai receber as férias, você vai receber o terço de férias, mas o salário daquele mês, e não é assim que funciona. Você, quando sai de férias, você tem até 2 dias antes de você sair, de você gozar as férias, para receber sobre as férias. Então você vai receber o terço de férias, mais as férias daquele período, certo? Se você tirou 30 dias seguidos em um mês de 30 dias, por exemplo, você não tem o que receber, você não trabalhou, certo? Então quando chegar no mês seguinte lá que você for receber o seu lerite do mês anterior, você não vai receber nada, porque você já recebeu adiantado as férias. Quando sair de férias, vocês têm que ter esse controle. Não gastem tudo que você tem achando que no mês seguinte você terá mais um pouquinho. Não. As férias é um valor do salário normal, mas você não trabalhou, então você não tem salário naquele período. Então você não recebe por tempo trabalhado, você recebe porque você está em casa gozando das férias, Exato. que é o seu direito de tê-las, né? Exato. Todo mês descontam vale transporte de mim. Nas férias vão descontar? Nas férias tem 2 questões. Uma, você não vai receber da empresa o valor do vale transporte, certo? Porque você não está indo para a empresa, você sempre recebe proporcional àquilo que você está trabalhando,
certo? E aí tem aquele desconto de até 6% do Vale Transporte, né, tudo mais. Mas ele é referente ao salário. Lembra que eu falei que você não recebe salário no mês que você está de férias? Sim. Então, se você está no período de férias lá dentro do mês, você não vai ter esse desconto. Porque você não estava indo trabalhar. Ah, mas eu trabalhei 15 dias e peguei 15 dias de férias. Então é proporcional. Você vai receber o desconto de 6% referente a esses 15 dias e você vai receber o valor do Vale Transporte, né, referente aos 15 dias também, tá? Thaís, e eu posso, como funcionária, como empregada, escolher o dia que eu vou tirar férias? A data das minhas férias? Não, as férias sempre o empregador quem decide, né? É aquilo que a gente estava falando, não adianta bater o pé nem nada. Quem decide é o empregador, ele vai escolher o que é o melhor para ele, às vezes o que é o melhor para você também, mas quem decide é o empregador. Não dá para julgar também, porque às vezes ele precisa se programar ali e ver quanto que dá para dar as férias, até porque é um valor a mais, né? Não é só o valor do salário, né? Que é o igual ao salário, mas tem também o terço, né, de férias, enfim. Então é você, como funcionário, que tem que se adequar à data que o seu empregador define para você tirar suas férias. Lembrando que 2 dias, esse é o prazo, né? Antes de começar as suas férias, você tem que ter recebido o valor das férias. E lembrando que em até 30 dias antes de você tirar as suas férias, o seu empregador deve te informar que você vai tirar férias após aqueles 30 dias. Ah, só salientando que são 2 dias úteis, tá? Eu esqueci de mencionar. São 2 dias úteis. Então, por exemplo, se eu vou sair de férias numa segunda, eu tenho que na quinta-feira anterior já ter recebido. Não, ninguém pode te pagar no sábado, por exemplo. Exato. Antes disso, você já tem que ter recebido. Exatamente. Perfeito. Thaís, estagiário tem direito a férias? Porque estagiário está ali prestando um serviço também, né? Então, é que na verdade há um equívoco nisso, né? O estagiário ele está ali aprendendo, certo? Ele está com empresas que têm pessoas que são formadas e tudo mais, porque ele está aprendendo, certo? Tem que ter alguém supervisionando. Então, o estagiário vai depender do que está no contrato dele. Existem contratos estagiários que são voluntários, existem contratos de estagiário que têm direito a férias, que têm direito a 13º, existem contratos que não prevêem nada disso. Então, vai depender do que está lá. A única regra que é bem básica mesmo é que você não pode ultrapassar 6 horas por dia sendo estagiário, entendeu? De serviço, né? Mas de resto, se tem direito a férias, se tem direito a 13º, se tem alguma coisa, tudo depende do contrato. Não tirei férias e fui demitido. Perdi as férias? Não, você não perdeu as férias, tá? Tudo aquilo que você trabalhou e tem de período aquisitivo que você teve ali naquele tempo, você não perde, tá? São seus direitos. Então, por exemplo, eu trabalhei só 6 meses. Eu tenho proporcional de 6 meses de férias para tirar, certo? Quando for fazer lá a rescisão, eu vou receber esse valor. Seja eu pedindo demissão, certo, da empresa, ou seja a empresa me demitindo. De qualquer forma, eu já trabalhei e eu tenho isso adquirido de direito. Então, eu trabalhei 1 ano e tinha as férias e não tirei férias. Eu trabalhei sei lá quanto tempo e tenho bastante férias aí para tirar e não tirei. Tudo isso vai ser pago para você na rescisão. Inclusive, se você não tirou, lembra aquela história de receber em dobro? Então, se você não retirou naquela época e você vai pedir a rescisão, né, e tudo mais, vai sair da empresa, no desligar da empresa, você vai receber esse valor em dobro e tudo mais. Todos os seus direitos você não perde, ok? Ok, então não existe isso de, por exemplo, eu sair de uma empresa antes de completar o prazo das férias. Aquilo foi acumulando. Eu vou para outra empresa e o patrão da outra empresa tem que me pagar. De forma alguma. O vínculo é com essa empresa, as férias são com essa empresa. Inclusive, eu nunca tirei férias, vou entrar numa nova empresa, vou ter que esperar mais todo esse tempo para tirar férias, é cansativo. Bom, é a vida, porque a próxima empresa não tem nada a ver com o vínculo anterior, certo? Então você vai tirar férias. Você tem que tirar férias. Ou você vai receber por elas, no mínimo. Quando você se desliga da empresa, esse valor retorna para você. Retorna para você. Perfeito. Aqui a gente vai se despedindo, Marcele, mas eu me despeço antes porque eu sei que você tem um recadinho pro pessoal aí. Gente, olha que programa maravilhoso que foi esse. Continuem aí que nos próximos programas da Central do Empreendedor nós traremos casos reais aqui. O caso que o Eliacom Zanelato e a Thaís Jesus vão abordar é de uma mulher que recebia um salário de R$800 por mês, não era registrada
e ela morava de aluguel na casa do patrão. E isso era descontado em folha. Olha só no que ela se meteu. Eles vão conversar sobre tudo isso e muito mais aqui na Central do Empreendedor. Aguardem!